Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti.
nossas famílias. As nossas famílias pertencem a Ti, ó Deus. Aleluia. Bom dia! Como passaram o final de semana? Aproveitaram bastante? Muito bem! Eu aproveitei trabalhando mesmo, né? Olha, hoje nossa aula será de ciências e matemática, certo? Então, ó, antes de fazer a agenda, quero lembrar o seguinte, né? A devolução das tarefas, não pode esquecer, certo? Quem não devolveu as tarefas dos meses anteriores, que devolvam, façam e devolvam, que vocês estão sendo avaliados através delas também, não é? As tarefas, mandar foto, né? Mostrando que realmente está fazendo a tarefa, que é através delas também que nós estamos vendo que vocês realmente estão assistindo a aula e estão realizando as tarefas, certo? Não esqueçam, estamos chegando na etapa final e vocês estão sendo avaliados. Se não me mandam tarefas, se não me mandam as fotos, como é que eu vou saber que você realmente está fazendo as tarefas, hein? Estão assistindo às aulas. Isso aí é uma avaliação, gente, certo? Para não ficar em recuperação, ok? Então, ó, vamos à nossa agenda. Então, aqui está a nossa agenda, certo? Ciências, no livro, páginas 294 e 295, né? Que é a revisão do assunto que nós trabalhamos na semana passada. E matemática, no livro, páginas 198 e 199, né? Revisão também de assuntos que eu já expliquei, tá certo? Então, copie aí. Então, ó, vamos começar com ciências, certo? E vamos falar sobre os movimentos da Terra, não é? Todos já escutaram falar sobre os movimentos da Terra, não é isso? Mas antes de começarmos, marquem aí no livro de vocês, certo? Abram aí o livro e marquem em classe, e a data de hoje, as páginas 297 em classe, 298 e 299, certo? Em classe. Marquem aí. 297, 298 e 299, certo? Em classe. No livro de ciências. Ok? Marcaram? Pronto. Então, nós iremos iniciar, né, a nossa aula com ciências, falando sobre os movimentos da Terra. Não é isso? Então, nós sabemos que a Terra, ela possui dois movimentos, não é? A Terra, ela não é parada. Tanto é que vocês verem que a Terra, ela dá os dias, não é? Amanhece o dia, chega a tarde e a noite, não é? Então, isto quer dizer que o quê? Que a Terra, ela não está parada. Além disso, também nós temos, de 3 em 3 meses, as estações do ano, não é? Então, você vê que a cada 3 meses muda de estação. E quais são as estações? Primavera, verão, outono e inverno, não é isso? Então, os movimentos da Terra são dois, não é? São dois. O movimento de rotação, não é? Não ouviram falar já? Já estudaram o movimento de rotação.
Então, o movimento de rotação é aquele movimento que a Terra faz em torno de quê? Em torno de si mesma. Ela gira, ó, em torno de si mesma. Se você jogar um peão, ele não vai girar em torno de si mesmo, ele não fica girando em torno de si mesmo, não é? Fica, ó, girando em torno de si mesmo. Assim é a Terra. A Terra, ela faz o movimento, ó, girando em torno de si mesma, certo? E é esse movimento que dá a consequência, né? Ou seja, a consequência desse movimento são o quê? São os dias e as noites, não é? Então, esse movimento, ele dá os dias e as noites, não é? E dura 24 horas, ou seja, um dia. Nós sabemos que um dia tem 24 horas, não é isso? A metade do dia são o quê? São 12 horas. Então, 12 com as 12 dá 24 horas. Então, o movimento de rotação, ele dá o quê? Os dias e as noites, e que a duração são 24 horas, né? A duração desse movimento são 24 horas, certo? Ou seja, o dia todo. Então, ó, vocês têm aqui no livro de vocês que ele diz que a Terra recebe, né, devido à forma arredondada da Terra, o Sol não ilumina toda a superfície dela e ao mesmo tempo. No entanto, toda a superfície da Terra recebe luz solar, pois como o nosso planeta gira em torno de um eixo imaginário, que são as partes iluminadas de superfície, se sucedem. A gente viu, né, na aula passada, que iluminados são aqueles astros que recebem luz, né, de uma estrela. Ou seja, digamos, o satélite, que é a Lua, né? O nosso satélite recebe luz de onde? Ele recebe a luz do Sol, porque ele não tem luz própria. Então, o satélite, ele recebe luz de uma estrela. E a nossa estrela é quem? É o Sol, não é isso? Aí ele diz que esse movimento da Terra, não é? Em torno do próprio eixo, que ele gira em torno de si mesmo, e demora aproximadamente 24 horas, ou seja, um dia, não é? Com a rotação, tem sempre o mesmo sentido. O Sol nasce todos os dias do mesmo lado. Então, o Sol nasce onde? Nasce no leste e se põe no oeste. Não é isso? O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, durante o movimento de rotação na face, está voltada ao Sol, né, para o Sol, quando a face está voltada para o Sol, é o dia, não é? E na face oposta, quando aqui é dia, o outro lado é o quê? É noite, não é isso? Então, quem fica na escuridão é a noite. E à medida que a Terra gira, ocorre a sucessão dos dias e as noites. Então, resumindo, o movimento de rotação, não é? Ele gira em torno de si mesmo, né? A Terra gira em torno de si mesma, né? Em torno de si mesma, não é? Então, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Então, a Terra gira em torno de si mesma, no seu eixo, no próprio eixo, certo? Então, este é o movimento de rotação, não é? E a consequência desse movimento são o quê? Ele tem como consequência os dias e as noites, certo? Então, a consequência desse movimento são os dias e as noites, certo?
Então, o movimento de rotação, a Terra gira em torno de si mesma e ela dá o quê? A consequência, né? A consequência desse movimento são os dias e as noites, certo? A consequência são os dias e as noites. E ele tem a duração aproximadamente de 24 horas, ou seja, um dia, né? E nós sabemos que a Terra é um planeta, ou seja, a Terra é o nosso planeta. Lembra que eu falei dos planetas? E ela possui, né, mais água do que terra, certo? Lembrando, né? Aqui eu vou apagar, certo? Então vocês têm aí no livro de vocês. Aí nós temos o segundo movimento, que é justamente, né, o movimento de translação. O movimento de translação é aquele movimento em que a Terra faz, não é, em torno do Sol. E esse movimento de translação, a durabilidade dele é bem maior, certo? Então, ó, translação. O movimento de translação, ele dura o quê? 365 dias ou 6 horas, né? 365 dias e 6 horas, certo? O movimento de translação. E isso é a durabilidade dele. Vocês viram que o movimento de rotação, ele dura o quê? Aproximadamente 24 horas, né? Porque ele dá os dias e as noites. Quando a parte está iluminada do Sol, é dia. O outro lado que está escuro é noite. Então, ele dá, ele dá os dias e as noites. Já o de rotação, o de translação, já o movimento de translação, a durabilidade dele é bem maior. Ele leva 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa, certo? Para dar uma volta completa. Então, vocês veem, 365 dias são justamente o que, gente? São os meses do ano, né? Os meses do ano, nós temos o quê? 365 dias, somando todos os meses do ano. Então, a durabilidade do movimento de translação são 365 dias e 6 horas. E qual é a consequência desse movimento? A consequência desse movimento são o quê? São as estações do ano. Então, as estações do ano, elas duram o quê? 3 meses, cada estação. Então, nós temos 4 estações do ano, que são o quê? A primavera, né, que é a estação das flores, a estação mais bonita do ano, né, que deixa tudo florido, cada flor mais linda do que a outra. Temos o outono, que é a estação da mudança das folhas, né, que as folhas caem, aquelas folhas um pouco amareladas, alaranjadas, depende da folha, e nascem outras folhas. E tem até frutos também. Então, temos o outono, que é essa. Temos o inverno, que é a estação do frio. E temos a primavera, o verão, o outono. E temos o verão, né? Eu já falei sobre o outono, sobre a primavera, sobre o inverno, agora sobre o verão. O verão é a estação, né, do sol, é aquela estação que você vai à praia, né, um sol bonito, iluminado, que você fica bronzeado, né, mas com muito cuidado, porque também o sol é exagerado, né, o sol ele é bom para os ossos, né, de 6 da manhã até as 10 da manhã, ele é bom para os ossos, é vitamina D, né? Porque o sol, ele é vitamina D, a vitamina para os nossos ossos. É uma vitamina ótima, né? Que nós precisamos.
mas também não pode pegar, né, o sol exagerado, passar o dia inteiro no sol, que ele também, aí ele pode causar o quê? Câncer de pele, né? Aí vai dar problemas. Então, devemos levar sol, mas não aquele sol exagerado, né? O sol dentro dos conformes. Então, é o verão. O verão é a estação do sol, que a gente vai à praia, que toma muito sorvete, né? É a estação bonita também, é do sol. Porém, precisa ter cuidados, passar protetor solar, não é? E cada estação dessa tem a durabilidade de 3 meses, certo? Então, ela tem a durabilidade de 3 meses. Nós estamos na estação da primavera, né? Que começou em 21 de setembro. Aí, ó, setembro, outubro, novembro. Tá vendo aí? Novembro. Aí já vai começar outra estação, certo? Então, vocês têm aí no livro de vocês, na página 298, ele diz que o movimento de translação, né? Ao mesmo tempo que a Terra gira em torno de si mesma, que é o movimento de rotação, que eu mostrei a vocês, ela também gira em torno do Sol. Quando gira em torno do Sol, é justamente o movimento de translação. Você vê que o rotação, ele gira em torno de si mesma, né? A Terra gira no seu próprio eixo. Já o de translação gira em torno do Sol, leva, né? 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa. As consequências são as estações do ano, as 4 estações do ano, né? E no movimento chamado translação, ela demora 365 dias e 6 horas para completar uma volta, percorrendo toda a órbita, né? Então, o movimento de translação nos inspirou a marcar o tempo em anos, que já é nesse período que a Terra dá uma volta completa, né? Completa uma volta em torno do Sol. É quando justamente o quê? Nós temos todos os meses do ano, temos o ano completo, não é isso? Aí ele dá o quê? Os 365 dias, não é isso? É a volta completa que ele dá em torno do Sol, certo? E como a Terra gira com o eixo inclinado, em relação, né? Em relação ao plano da órbita, em alguns períodos o hemisfério recebeu mais radiação solar que o outro. Assim, a quantidade de radiação que os hemisférios recebem durante o ano é variável, né? E origina as estações do ano, que, como eu disse a vocês, que são justamente primavera, verão, outono e inverno. Então, ó, o movimento de translação gira em torno do Sol, né? É um movimento que faz, né, que a Terra faz. Em torno do Sol, certo? Aqui só estou fazendo um pequeno resumo. Então, ó, o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ela gira, né, em torno do Sol. E qual é a consequência dela? O movimento de rotação, a consequência são os dias e as noites. E o movimento de translação, a consequência são o quê? São as estações do ano, né? Tem como consequência, a consequência, né? São as estações do ano, né? E quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Então, ó,
Translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, né? Ele gira, ele dura 1 ano, né? Para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, ele passa o quê? 365 dias e 6 horas, não é isso? E para dar uma volta completa. E a consequência dele são os dias, são as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno, não é isso? E quando ocorre de o ano ter mais um dia, o mês de fevereiro, né, ter mais um dia, então isso aí ocorre o que é chamado de ano bissexto. Por que ano bissexto? Porque o mês de fevereiro ele passa a ter um dia a mais. Então, se o mês de fevereiro é sempre 28, né? Mas a cada 4 anos ele passa a ter um dia a mais, que o mês de fevereiro passa a ter 29 dias, certo? Então, é chamado o quê? O ano bissexto. No caso, quando o mês de fevereiro tem um dia a mais. Toda vez que o mês de fevereiro tiver 29 dias, é chamado de bissexto, ano bissexto. Porque ao invés de ter 365 dias, o ano vai ter 366 dias, né? Por conta do aumento de um dia a mais no mês de fevereiro, certo? É quando ocorre o ano bissexto. E o ano bissexto ele ocorre de 4 em 4 anos. Ok, gente? Agora vamos passar para matemática, certo? Então, ó, começando com matemática, né? Nós temos o seguinte: divisão por 10, 100 e 1000. Lembram que nós trabalhamos com multiplicação por 10, 100 e 1000, não foi? O deslocamento da vírgula de multiplicação, não é? É para cá, certo? Quando eu multiplico. E quando eu divido, é voltando, certo? Ó, tá vendo? Aqui, ó, vai para a direita. E aqui a seta vem para a esquerda. Ou seja, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, certo? Então, o deslocamento da vírgula, quando a gente divide, ela se desloca para a esquerda, certo? Pode ser uma casa, 2 casas ou 3 casas para a esquerda. Então, a divisão, certo? A divisão, a gente desloca, ó, na divisão, desloca, certo? Desloca a vírgula. Observação, certo? Então, ó, na divisão, tá vendo aqui a divisão, né? Esses 2 tracinhos. Na divisão, desloca a vírgula, uma casa, 1, 2 ou 3 casas para a esquerda. Ou seja, se for por 10, né, é uma casa. Se for por 100, são 2 casas. E se for por 1000, são 3 casas. Certo? Por 10 é uma casa, por 100, 2 casas, ou por 1000, 3 casas, certo? Então, isso aqui quando eu coloquei por 10, 100, né? Por 10, 100 ou 1000. Ou seja, uma casa são 10, 2 casas
100 e 3 casas, 1000. É o mesmo processo da multiplicação, porém, ao invés de deslocar a vírgula para a direita, eu vou deslocar para a esquerda, certo? Então, vamos ao exemplo aqui, certo? Então, vou apagar aqui, certo? Aí nós temos aqui, para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui, ó, 3 casas, não é isso? 1, 2, 3. 3 casas. Então, eu tenho que ter o quê? 3 casas depois da minha vírgula, certo? Então, como é que eu vou fazer? 3 casas depois da vírgula. Então, ó, presta aí atenção, certo? Vocês têm aqui uma divisão por 10, 100 e 1000, não é isso? Vejam direitinho aí, a divisão por 10, 100 e 1000. Olharam direitinho? Então agora nós vamos fazer o deslocamento da vírgula. Quando for por 10, é uma casa. Quando for por 100, 2 casas. Quando for por 1000, 3 casas. Então presta atenção aqui. 1, 2, 3. Eu tenho 1, 2. Eu tenho 2 casas, não tenho? Eu tenho 2 casas. Mas para eu ter 3 casas, eu preciso acrescentar o quê? Mais 2 números. Por que 2 números? Porque se eu acrescentar um número só aqui, não vai ficar 3 casas. Vejam mesmo. Aqui eu tenho, ó, 43, 300, aqui, ó, 38, 21. Não é isso? A vírgula, ela está aqui. Não é? Aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 casas. Eu preciso ter 3 casas depois da vírgula. Ou seja, deslocar para a minha esquerda 3 casas depois da vírgula. Então, vai assim, ó. 1, 2. Eu já tenho 2? Então, faltam quantas? Faltam 1. Se eu colocar só o 0 aqui, e a vírgula vir para cá, eu vou ter 3 casas? Não, ó. Eu vou ter 2 casas ainda. Então, ó, eu preciso de mais um 0 para poder essa casa daqui, ó, passar para 1, 2, 3. Tá vendo aqui? E a vírgula fica aqui, ó. Certo? Perceberam aqui? Viram como foi que eu fiz o deslocamento da vírgula, gente? Olhem direitinho, né? Vejam bem. Eu tenho aqui, ó, a vírgula ela estava aqui, não é? Aqui a vírgula, ó. A vírgula estava aqui. Eu preciso deslocar a minha vírgula 3 casas. Por quê? Porque é a quantidade de zero que eu tenho. Não é 1000? 1000 é 3 zeros. Então, significa que eu vou deslocar a minha casa 3 casas depois da vírgula. Não é isso? Então, ó, a vírgula está aqui. 1, 2, 3. Aí coloco a vírgula. Agora, por que, não é? Eu disse a vocês que eu acrescentei 2 zeros, porque aqui era 43 inteiros. E eu tive que acrescentar 2 zeros. Porque se eu acrescentasse só um 0, não iria ficar 3 casas depois da vírgula. Ia ficar só 2. Então, eu precisaria acrescentar, ó, 2 zeros para poder ficar 3 casas depois da vírgula. Agora eu tenho 3 casas. 1, 2, 3. Tá vendo aí? Então, eu desloquei, ó, da direita para a esquerda. Tá vendo aqui na divisão? A gente, ó, desloca a vírgula da direita para a esquerda, certo? Então, o resultado é este aí. A resposta é essa daí. Ok?
Agora, eu tenho quantas casas aqui? Tenho 3 casas. Aliás, tenho 2 casas, não é? Porque 1, 2, são 2 zeros. Então, eu tenho 2 casas. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Certo? 2 casas. Então, ó, eu tenho aqui, presta atenção. Eu tenho aqui 3,58. Não é isso? Não é o que tem aqui? 3,58. Ou seja, 3 inteiros e 58 centésimos. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula que está aqui para eu ficar com quantas casas depois da vírgula? 2. Mas eu já tenho uma casa, não tenho? Eu já tenho uma casa. Eu vou precisar acrescentar quantos zeros para eu poder ficar com 2 casas depois da vírgula? Então, vamos ver? Se eu colocar aqui um zero só, a vírgula vem para cá. Eu fico com uma casa, eu fico com 2 casas depois da vírgula. Vejam mesmo. Acrescentei um zero. Aí a vírgula ela vem daqui, né, para cá. Ela vai se deslocar para cá. Então, vai ficar 0,3. Vai ficar 2 casas decimais depois da vírgula? Não, né? Ó, vai ficar o quê? Uma casa. Então, isso significa que eu preciso acrescentar mais um zero para eu poder ficar com 2 casas decimais. Então, a vírgula não está aqui, ela vai passar, ó, 1, 2. Então, ela vem para cá. Essa vírgula foi deslocada, ó, 1, 2. Agora eu tenho 2 casas, 1, 2, depois da vírgula. 2 casas decimais depois da vírgula. Então, a resposta é esta aqui. Agora, eu tenho, não é? Aqui, 0,9, o quê? 0,09. Ou seja, eu tenho 9 centésimos. E preciso deslocar minha casa. Eu preciso deslocar uma casa só decimal. Uma casa para a esquerda, porque aí eu vou dividir. Uma casa. Então, o que é que eu faço? A vírgula está onde? Aqui, não é? A vírgula não está aqui? Então, ela vai andar para onde, gente? Vai andar para cá. Então, vai ter o quê? Uma casa. Então, vamos ver aqui. Como é que a gente vai fazer? A vírgula está aqui, certo? 0,09. Aí, ela vai andar o quê? Uma casa, não é isso? Se ela vai andar uma casa depois da vírgula, vejam aí quanto é que vai dar. Tem? Ela está aqui. É só uma casa que eu vou deslocar. Então, ó, se eu colocar essa vírgula, andar com essa vírgula para cá, aí eu coloco o quê? Um zero, não é isso? Aí quantas casas eu vou ter depois da vírgula? Porque a vírgula agora vai ficar aqui, ó. Então eu vou ter uma casa, ó, uma casa aqui depois da vírgula. Uma casa só. Então, ó, essa vírgula aqui desaparece e fica aqui. 0,0, porque aqui ficou só uma casa depois da vírgula, certo? Copia aí direitinho. Aqui nós temos, né, a letra D, E, F, G, né? Vamos trabalhar mais com a divisão para vocês entenderem melhor. Então, vejam mesmo. Eu tenho aqui, ó, 13 inteiros e 87, né? Centésimos. A vírgula está onde? Está aqui. Eu preciso deslocar a vírgula, quantas casas? Uma casa, não é? Então, se a vírgula está aqui, ela vai, ó, deslocar para cá, ó. Ela não está aqui? Então, ó, vem para cá. Não é isso? Então, eu tenho o quê? Uma casa. Olha aqui, ó. Uma casa depois da vírgula. Uma casa, né? Depois da vírgula. A vírgula não está aqui? Ela é essa, né? Então, eu passei, ó, uma casa. Então, ela veio para cá. Então, vai ficar como? Vai ficar 1, né?
Pronto. Então eu fiquei com uma casa depois da vírgula. Desloquei para a esquerda. Certo? Então vou apagar aqui porque eu só fiz para vocês verem. Aqui. Aí por que não precisou eu colocar zero? Aí vocês, gostei assim, ó, por que não precisou colocar zero? Porque eu tinha um número demais. Eu tinha uma casa, aqui eu tinha duas, ó, dois números aqui. E aqui eu só precisaria deslocar a vírgula, uma casa. Então, ó, a vírgula não estava aqui no 3, passou para o 1. Então ficou 1,3, uma casa só decimal, certo? Aqui eu tenho, ó, uma casa para deslocar a vírgula. Mas eu tenho aqui, ó, 3 números. Eu tenho 3 números. É preciso eu colocar zero? Não, não é por quê? Porque eu já tenho casa sobrando. E eu só vou precisar deslocar uma casa. Então, se a vírgula está aqui, a vírgula vai passar para onde? Passar para o 4, não é? Para junto do 4. Então vai ficar o quê? 34,38. Tá vendo aqui? Eu tinha 1, 2, 3. Eu tinha 3 casas antes da vírgula. Só precisei deslocar uma casa. Então, se eu desloquei só uma casa, a vírgula estava aqui, ó, passou para o 4. Tá vendo? Ficando assim, ó, uma casa só no meio, tá vendo? Aqui, eu tenho quantas casas? 2 casas. Aqui eu tenho quantos números? Eu tenho 3 números. Precisa eu colocar zero? Não, não é? Porque eu já tenho, ó, casas sobrando. Se só são 2 casas, não precisa eu completar com zero. Por quê? Porque eu tenho 3 casas e só vou precisar deslocar 2 casas. Então, se a vírgula está aqui no 2, ela vai passar o quê, ó? Ela vai deslocar 1, 2. Então, ela vem para aqui. Então, vai ficar o quê? 4, ó, tá vendo aí? Ela não estava aqui? A vírgula não estava no 2? Então, olha aqui, ó. Depois da vírgula, 1, 2, 2 casas, tá vendo? 1, 2 casas depois da vírgula. Então, não precisou eu completar com zero. Porque eu tinha 3 casas, certo? E aqui eu só precisava deslocar 2. Ok? Aqui eu tenho quantas casas? 2 casas. E aqui eu tenho, ó, 4 números antes da vírgula. Então, se eu tenho 4 números antes da vírgula, eu só preciso deslocar a vírgula 2 casas. Então, eu tenho um número de mais sobrando. Não precisa completar com zero. Então, a vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2. Então, ela vai passar para cá, certo? Então, vai ficar o quê? 76. Pronto. Aqui a vírgula não estava aqui? 1, 2, 2 casas. 1, 2. 1, 2. Tá vendo? Eu tinha um número demais. Não precisaria eu deslocar, eu acrescentar com zero. Não é isso? Então, aqui, ó. A vírgula estava aqui, não foi? Então, ó. 1, 2, 2 casas. Copiei aí. Copiei direitinho aí no caderno, certo? Então, aqui nós temos, né? Eu coloquei essa observação aí para vocês anotarem, certo? Fazer essa anotação para vocês entenderem melhor. Certo? Então, nós temos aqui, ó, divisão por 10, 100 ou 1000. Aí, botei a observação. Para dividir um número decimal por 10, deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda. Então, quando for 10, uma casa decimal para a esquerda. 100, deslocamos a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, quando for 100,
são duas casas. É só você lembrar dos dois zeros, certo? E quando for por 1000, deslocamos a vírgula 3 casas para a esquerda, certo? Então, ó, é o contrário da multiplicação. A multiplicação, a gente desloca a vírgula para a direita. A divisão, a gente desloca a vírgula para a esquerda, certo? Então, ó, na divisão, a vírgula volta, tá vendo? Na divisão, ó, a vírgula volta, tá vendo? Aqui por 10, ó, uma casa só. Aqui por 1000, por 100, duas casas. E aqui, ó, por 1000, né, dividido por 1000, 3 casas. Tá vendo? Depois da vírgula. Então, a vírgula, ela volta. Essa setinha está indicando, ó, voltando. Tá vendo, ó? Voltando. Certo? Por 10, uma casa decimal. Por 100, duas casas decimais. Por 1000, 3 casas decimais. Certo? Então, esse aqui, deixa eu apagar para botar aqui, fica melhor. Certo? A setinha, ó. Três casas. Você desloca a vírgula, certo? E aqui, ó. Duas casas. Fica melhor assim para não confundir vocês. Certo? E aqui, por 10, uma casa. Tá vendo? Então, na divisão, a vírgula para a esquerda, certo? A vírgula, duas casas para a esquerda, 3 casas para a esquerda, certo? Não esqueçam disso, certo? Depois vocês dão uma estudadinha nesse deslocamento de vírgula, porque quando vocês aprenderem mesmo, não vai sentir dificuldade, certo? Então, ó, copiem aí direitinho. Pronto, agora vocês vão abrir o livro na página 197 para fazermos a correção da tarefa de casa, certo? Abram aí, na página 197. Todos abriram? Estou esperando. Pronto, gente? Podemos fazer? Vamos lá. Operações com milésimos, né? Milésimos são 3 casas decimais. Então, vamos ver. A primeira questão, vou colocar a resposta, viu, gente? Primeira questão, letra A. A primeira questão da letra A deu quanto? Deu 6,888, ou seja, 6 inteiros e 888 milésimos, certo? Agora aqui, na letra B. Na letra B, vocês têm o seguinte. 4,137. Certo? Confiram aí. Pronto? Letra C. Na letra C, vocês têm 163,609. 609. Essa é a resposta das contas, viu? Confiram aí na de vocês.
Pronto? Letra D. Na letra D, vocês têm 12, confiram aí. Ok? Então, essa é a letra A, B, C e D do primeiro. Aqui vamos ao segundo. Segunda questão, letra A, resposta. A resposta da letra A, vocês têm confiram aí a letra A. Agora a letra B. Na letra B vocês têm 0,694. Confiram aí a letra B. Ok? E a letra C, vocês têm 3, confiram. Pronto? Corrigiram? Agora vamos para a terceira questão, que é o problema, né? Não é um problema não. Escreva quantas ordens decimais haverá no resultado. Pronto, posso apagar aqui? Conferiram? A resposta do primeiro e do segundo, da página 197. Se a sua resposta deu assim, está correta, certo? Se esqueceu a vírgula, coloque, viu? Não esqueçam de colocar não. Ok? Aí vamos para a terceira questão. Na terceira questão, vocês têm o seguinte. Escreva quantas ordens decimais haverá no resultado, produto, de cada multiplicação a seguir. O multiplicando tem 3 ordens, né, decimais, e o multiplicador 2 ordens decimais. Então, quantas ordens vai dar? Vão dar 5 ordens decimais. Então, terceira questão, letra A, vai dar o quê? 5 ordens decimais. Ok? Por quê? 3 mais 2 são 5, né? 5 ordens decimais. Letra B. Na letra B diz o seguinte, o multiplicador tem 2 ordens decimais. 2 ordens decimais, né? E o multiplicador, 2 ordens decimais. Aí quantas ordens vai dar? 2 mais 2 são 4. Então vai dar o quê? 4 ordens decimais, certo? Então tá aí a resposta. Corrigido, certo? A página 197. Ok, gente? Correção da página 197. Ok? Pronto? Corrijam aí direitinho. Pronto? Então, ó, já corrigimos, né, a tarefa de matemática e trabalhamos com geografia e matemática. Então, por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser. Um cheiro para vocês.